Bazinga. Ai. Bazinga! Meu filho, como eu falei no começo do programa, bora lá hoje tem uma entrevista muito massa aqui com o pessoal do terceiro período, lá do Unirachá do Direito. Eles vão falar sobre um projeto muito massa de inclusão social para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para as pessoas que são mais igual eu, animal de grande porte, para as pessoas que são mais idosas, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência de locomoção, alguma necessidade especial de locomoção, alguma pessoa que tem problema que é deficiente visual, auditivo, né? E estamos aqui para conversar com a Clara, muito legal, muita gente boa, e com o Serginho, tá aí também, gente boa, cara. Meu filho, bora lá, com muito programa, com muita informação, porque uma vez, o programa tem 11 anos, então uma vez por ano a gente fala alguma coisa séria. Esse ano é a segunda vez já, o ano que vem eu vou ficar calado, não vou fazer nada de que preste nesse programa. Uma coisa importante, inscreva-se no nosso canal no YouTube, por favor, @Programa Bazinga. No Instagram também estamos lá, todos felizes e de braço aberto para vos acolher. Mentira, curte lá, por favor. Boa noite, classe, damos primeiras. O Sérgio, você é um gentleman, tá? Um gentleman. Boa noite, Clara, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Belezíssimo. Vou tirar isso aqui, vai ser mais alto. Tudo ótimo, claro. E boa noite, Serginho. Boa noite, Christian, tudo Aí, bem? Ó, as pessoas legais, bonitas. Ela, você, Serginho, gente boa. Principalmente. Vamos parar de encher o saco, Serginho. Então, vocês vieram aqui para apresentar um projeto, né, de inclusão social, que é muito importante para as pessoas, né, que já existe um projeto, um começo de uma tentativa das instituições, né, do país de acolher essas pessoas nas escolas, né, nos hospitais, no emprego, né, e até na acessibilidade, né, que é um grande desafio para todas as pessoas que precisam de uma atenção, né, especial. Conte-nos, por favor, como é claro, se a gente pode ficar à vontade. Podem se apresentar depois que eu fiz algumas graças, né, que o programa precisava disso, senão fica muito sério. Senão As pessoas não, começam a assim. chorar em casa, gastar dinheiro psicólogo é tenso. Bora lá. Então, meu nome é Ana Clara, sou estudante do terceiro período de Direito na Unirachá. O nosso projeto procura igualar direitos. A gente tem uma frase que a gente usa muito, inclusive na nossa página no Instagram, que é: devemos tratar os iguais de acordo com suas igualdades e os desiguais de acordo com suas desigualdades. Eu posso fazer um parênteses já para te atrapalhar? É bom atrapalhar. Eu não sou Faustão não, mas né, posso atrapalhar também. Qual que é o Instagram? Vamos já começar a frisar no Instagram que você falou. @acessibilidade para todos. Tá vendo? Bora lá. Pode continuar, por favor. No decorrer do nosso curso, tanto até mesmo fora da faculdade, a gente começou a perceber que, principalmente na cidade de Araxá, tem muito déficit de acessibilidade para pessoas com deficiência. Seja em calçadas, transporte público, até mesmo alguns estabelecimentos privados, muitas vezes não tem acessibilidade nenhuma. Com exemplo, o prédio do cavalo, que é só escada, né? E as pessoas não têm como entrar, porque as pessoas são cadeirantes, têm problema de locomoção. E aqui tem um ortopedista, você acredita? Aqui no prédio tem um ortopedista. E não tem uma rampa aqui. Nossa. Então, aí para ver a importância do projeto de vocês, pode continuar, isso é muito. Sim, um exemplo que a nossa professora mesmo, Simone Batista, passou pra gente em aula, foi num caso em São Paulo, cidade grande, que em estações de metrô tinham que carregar a pessoa na cadeira de rodas por causa das escadas, porque não tinha como eles
tinha uma rampa de acesso, não tinha nada. A gente vai focar muito nisso, a gente está focando um problema estrutural, mais estrutural. Pode continuar. Barra de acesso em banheiros, rampas, até mesmo o básico, que é as libras. É uma coisa básica que infelizmente não tem tanto conhecimento. Porque a lei existe e vocês vão fazer com que essa lei seja executada, Serginho, por favor, Serginho, grande Serginho. Esse ponto que você se referiu agora é bem importante, porque apesar de já existir um estatuto, já existir uma legislação vigente, a gente observa que não existe nenhum tipo de órgão fiscalizador, não existe nenhum tipo de incentivo fiscal do governo, não existe tipo de incentivo cultural para que as pessoas possam abraçar a causa. Um exemplo, uma empresa que é liberada hoje para trabalho, ela passa por todo um processo de aprovação para até abrir o seu alvará. Em nenhum momento o conceito de acessibilidade é questionado nesse processo. A questão de cotas, você está falando, por exemplo? Não, Também, acesso da entrada, o banheiro, como a Clara disse muito bem. E um exemplo também, as escolas também não estão preparadas para abraçar crianças também com deficiência locomotora, visual, auditiva, ou também os autistas também, que a gente precisa lembrar. E também os deficientes intelectuais também, que esse ainda sofrem um pouco mais, que ainda tem um tabu ainda ao redor deles, né? E é importante que a gente dê foco a esses problemas, coloque luz a essas minorias sociais, para que a gente possa entender os problemas que estão acontecendo, para a gente começar a encontrar soluções. E o mais importante de tudo é a gente abrir o debate, abrir a conversa. Se a gente não abrir a conversa, a gente não pode encontrar soluções. Exatamente. E também são coisas que, mínimos detalhes que estão previstos em lei, que estão especificados em lei. Um exemplo é a largura que uma porta para deficiente deve ter. Está especificado em lei. Então, é algo que deveria ter mais atenção. O que não tem, infelizmente. Porque tem empresas que não estão preparadas para isso. Tem lugares que não estão preparados para receber esse tipo de pessoa. Muito bom, Ana. Claro. E quais são as ferramentas que vocês vão usar, né, na apresentação do projeto, dessa execução, né, como que vocês vão fazer? Como que eu recebi o projeto, né, mas tem que falar aqui no ar, né? O Sérgio falou assim, você deu o projeto, deixa comigo. Olha, Christian, primeiramente a gente desenvolveu um projeto escrito, né, com toda a problemática, o objetivo e a meta onde a gente vai alcançar. A Clara está fazendo um trabalho maravilhoso virtual para nós. A gente vai trabalhar pesado em mídias sociais, né, Clara? Instagram, YouTube e outras plataformas. Mas vamos lá antes, mais uma vez, o Instagram, o pessoal que está ouvindo aí, seguir. A gente tem que ir frisando, sabe? Porque senão a gente fala, só o final. E a pessoa tem esse gatilho de falar agora, as mídias sociais, o Instagram, a gente já fala e a pessoa já vai procurar. Boa ideia. Né? O nosso Instagram é acessibilidade para todos. Continue, Sérgio. Mas eu acredito que o principal é fazer o que a gente está fazendo aqui. Sentar e debater o problema. Sentar e entender. Na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana. E se a gente observar, quando uma empresa, um local público ou privado, ele não dá acesso a um grupo específico de minoria social, a gente não está respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente está interferindo no direito de ir e vir, a gente está interferindo no direito de liberdade, a gente está interferindo no direito de liberdade de expressão de uma pessoa que tem algum problema de fala ou de audição. Isso é uma busca para que todas as pessoas tenham o mesmo direito, para que todas as pessoas possam competir entre si, tanto no mercado de trabalho, socialmente, com o mesmo pé de direitos. Ô Serginho e claro, por exemplo, nós, né, igual começou no programa, falando dessas pessoas que têm um tipo de
necessidades, né, de acesso especial. E eu fiquei muito surpreso, por exemplo, eu sou um cara obeso, sempre fui obeso, sempre fui acima do peso. E quando eu cheguei num lugar que eu vi a plaquinha lá, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa mais, né, de peso maior, obesa, né, igual eu, e é como, por exemplo, num banco, tem, né, acesso privilegiado, né? Por quê? Porque a pessoa não está ali não é porque é preguiçosa, porque ela está ali porque precisa também, mas só que para ficar em pé mais tempo, né, tem uma dificuldade maior. Né? E isso aí eu falei assim, nossa, e tem outras coisas também que eu reparei, que, por exemplo, ônibus, né, esse coletivo eu não ando, mas assim, quando eu andava de coletivo, para mim era uma dificuldade, porque além de ser alto, eu era mais curto, né? E era bem difícil de arrumar uma poltrona, né? E assim, eu me coloco no lugar dessas pessoas que é difícil, né? E é constrangedor você chegar num lugar e não ter esse acesso, né? Igual você falou, no metrô, uma pessoa que paga seus impostos, uma pessoa que está ali inclusa, né? E não tem o mínimo que é uma rampa para subir no metrô, né? No acesso ao metrô. Não tem o mínimo de um banheiro especial, né? Por quê? E assim, e a forma que as instituições, as empresas, os governos deveriam ver, como? Porque a prevenção de acidentes, a prevenção de alguma coisa que possa acontecer no seu recinto, né? Vai trazer um bom benefício para ele, um investimento que ele vai fazer, um custo, né? E tem outra coisa também, por exemplo, uma lanchonete, um teatro, um cinema que tem acesso, ele vai abranger mais pessoas também, vai ter né? Então, fatalmente, às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou gastar dinheiro com isso não, porque são menos pessoas. Não, você vai abraçar, além de você estar exercendo e dando direito para as pessoas conseguirem o que elas precisam, vai ainda dar essa acessibilidade e vai gerar o seu progresso também, né? Exatamente. A nossa intenção é realmente dar voz às minorias, dar voz às pessoas que se sentem negligenciadas. Um exemplo que eu posso dar é influenciadoras digitais. Por mais que não pareça, existem muitas influenciadoras digitais que são, por exemplo, obesas. E quando elas postam falando daquele problema, é considerado mimimi. Mimimi lá no pé deles. Quando é no meu é fácil, meu filho, né? Quando é no seu, aí... É considerado mimimi. Eu já vi comentários de mulheres atacando essas mulheres obesas, falando, é só emagrecer. Como se fosse uma coisa super fácil. Então, a nossa intenção é realmente dar voz a essas pessoas. Porque se elas falam e são consideradas mimizentas, são consideradas... como que eu... Vitimistas? São consideradas vitimistas, se colocando sempre como vítima, a gente quer falar que elas não estão sozinhas, a gente quer mostrar que elas não estão sozinhas, tem alguém que lute pelos direitos delas. Uma pergunta, lá no já tem cadeira especial dentro das salas de aulas, por exemplo, que as casas com plancheta, igual eu, por exemplo, né? E eu acho que muitas outras pessoas não tem tanto peso assim, acho que não conseguiriam sentar numa cadeira para estudar, não. Tem, já tem? Olha, Christian, eu não vi, mas eu acredito que pode ter. É até um ponto interessante que você levantou, a gente dar uma observada e questionar a reitoria, né? Porque assim, cadeiras especiais, pelo menos que eu já vi, podem ser solicitadas na secretaria. O que foi o caso de, pelo menos, canhotos. Entendi. Igual essa pessoa é obesa, você assim, vou estudar lá agora, aí tem que sair da sala, né? Perder a aula para ir lá buscar um negócio que ele está pagando, né? Principalmente que ele está pagando, né? Para fazer uma aula, né? Pensa, hein? Mas pegando o gancho no que você falou, o conceito de acessibilidade que a gente está levantando, deixa bem pontuado que quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas sempre lembram de pessoas portadoras de necessidades especiais. Exatamente.
O que nós estamos propondo é dar voz a todos os grupos de minoria, como foi bem colocado pela Clara. Obesos, e gestantes, idosos, autistas, porque esses grupos são negligenciados sim pela sociedade. E a gente precisa entender que Araxá tem um déficit muito grande. A gente vê nas calçadas, O a gente vê país, as cara, mas rampas. continua com Araxá. O país tem, vai lá. O país tem, mas a gente está falando hoje de Araxá, né? O nosso Vamos foco devagar. é Araxá, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, nosso foco é aqui. Exatamente. A proposta é essa, colocar uma lanterna e pensar o que a gente pode fazer diferente, como a gente pode incluir. Como pode virar um modelo, né, Sérgio? Você, a partir do projeto de vocês, virar um modelo nacional. Eu penso, de Araxá, a partir de Araxá, vocês conseguirem executar uma coisa massa e levar para o Brasil inteiro. Que coisa mais linda. Continue, meu filho. Eu tenho que te interromper porque eu não aguento ficar calado. Você não interrompe, você só acrescenta, Christian. Não sei. A gente teve governos passados que diziam que governavam apenas para maiorias. Mas a gente sabe que existe uma Carta de Direitos Humanos, a gente sabe que a gente tem o 5º artigo da Constituição brasileira, tem os princípios constitucionais que pregam a igualdade, que pregam esse conceito, né, de abraçar que todos sejam, as suas desigualdades, tratados conforme as suas desigualdades. Nossa proposta, tanto minha, da Clara e dos outros membros do grupo também, que é o Gabriel, o Jonas e o Marcos Paulo, que também fazem, que não estão aqui, mas estão representados por nós. Sintam-se abraçados, meus amigos. A nossa proposta é justamente isso, buscar medidas em que o poder público, as empresas privadas, criem sistemáticas que diminuam essas diferenças entre as pessoas, que a gente possa aproximar cada vez mais para que as pessoas se sintam incluídas também. Porque a gente fala de acessibilidade estrutural, mas tem que lembrar de acessibilidade social também. Sim. Se uma pessoa não se sente incluída para poder acessar o prédio do cavalo, ela se sente excluída de todo mundo que está dentro do prédio do cavalo. Como é cavalo lá? Vai vir aqui no Danilo tocar música, né? Exato. Vai vir aqui na rádio entrevista. Né? A pessoa se sente excluída como um social, ela não se sente pertencente ao meio que ela vive. Isso é mais grave ainda, isso causa traumas psicológicos, causa desvios sociais isso. Então a acessibilidade é muito além de uma rampa, é muito além de um braille. A acessibilidade é tratar pessoas como pessoas. Educação, emprego também, né? Ô Serginho, vou pedir uma licença para você, que a gente tocar umas musiquinhas que voltamos já depois da abertura nas músicas. Que beleza. Tá muito massa, meu filho. Vocês ouvem minha voz, que é sua consciência falando. Vai ficar só aparecendo eles aqui, 2 pessoas legais, de boa, inteligentes. E bora tocar música. Segura aí que daqui a pouco nós voltamos com muito mais. E mais uma vez, Clara, qual que é o Instagram para as pessoas que estão aí? Na hora que você estiver ouvindo a música, você já tinha um pouquinho de foco aqui, ó. Se estiver ouvindo a música que eu vou tocar agora, que eu não sei qual que eu vou descobrir, junto com vocês, então você vai lá e segue o Instagram. Bora. O nosso Instagram é @acessibilidade para todos. @acessibilidade para todos. Sigam aí, meu filho. Por favor. Valeu, bora lá. Meu filho, estamos de volta com o programa Bazinga, hoje falando de um assunto muito sério, de vez em quando é raro, mas acontece, uma coisa, inclusão social, inclusão no trabalho, inclusão de acessibilidade para as pessoas, para todo mundo, que é muito importante a gente pensar no bem-estar de todas as pessoas, independente do que precisam, do que como seja, desde que não invada o espaço do coleguinha. Porque tem umas pessoas que falam assim, ó, pra mim tá bom, o outro que se exploda. Não pode, meu filho, é feio. Bora lá. Falar com o Serginho, com a Ana Clara. Ana Clara? Estamos de volta, mas uma vez pode falar, Serginho. Serginho, tá com o microfone falando. Obrigado, Christian, pela parte da boca do microfone. Eu acho muito importante esse conceito de você falar, que é um assunto muito pouco debatido. Mas quem tem alguma pessoa numa família que tem algum tipo de restrição, que tem algum tipo de necessidade diferente, que tem algum tipo de limitação, elas já conseguem entender melhor a importância da nossa luta, né, Clara? A nossa luta é basicamente
encontrar soluções de problemas que às vezes a gente ignora no dia a dia. A gente vê tantos debates políticos na televisão, na internet, nas redes sociais, e esse tema é sempre jogado para escanteio, sempre fica na marginalidade. E é um tema tão básico, tão importante, que deveria ter mais foco, mais luz, mais ênfase em vários aspectos, principalmente no poder legislativo da cidade e do país também. Exatamente. Até onde a gente não enxerga o déficit é algo que pode machucar muito, fazer que as pessoas não se sintam tão parte da sociedade. Um exemplo que é muito pouco discutido são o caso das gestantes. Eu fiz uma pesquisa e cerca de 8% das gestantes não têm acessibilidade nenhuma na maternidade. Um caso concreto que eu estudei foi o caso de uma mãe surda que teve um parto praticamente às cegas, né? Porque não tinha ninguém ali preparado para conversar com ela, explicar o processo. Então isso também é muito importante, porque como que uma gestante chega na maternidade para ganhar o seu filho e não tem ninguém para conversar com ela através das libras, perguntar como ela tá, acalmar ela. Num caso, por exemplo, de ter que fazer uma cesariana de emergência, como é que não tem ninguém capacitado para avisar, olha, a gente vai ter que fazer a cesariana, você concorda? Em forma de libras, porque sem a permissão ninguém pode fazer nada. Nossa, agora você fala assim, a gente vê a dimensão do problema, né? Que precisa mesmo ser sanado. Porque assim, é uma coisa que nunca passa na minha cabeça, acho que passa na cabeça de nenhum ouvinte, ninguém, a não ser a pessoa que está na pele, né? Uma pessoa que tem deficiência visual também, né? De como você vai ser instruída, né? Pode continuar, hein? Só queria fazer esse parênteses. Exatamente. A dimensão desse problema é enorme. É inimaginável, porque onde a gente menos pensa que precisa ter aquela acessibilidade, aqueles instrumentos de inclusão, são os que mais precisam. São os que mais precisam, até mesmo em questão de idoso. Existe muita negligência para os idosos, infelizmente. Muitas das vezes profissionais não capacitados para lidar com aquilo. Às vezes chega um idoso, por exemplo, com Alzheimer, o funcionário não tem aquela instrução, não tem aquela paciência de lidar com o cliente nesse estado. Isso é uma coisa muito importante também, de ser instruído, de ser treinado, de ser conversado. Só fazer uma pergunta para o Serginho. Vocês têm notícia de algum país que está mais engajado nessa área? Existe algum país que está mais engajado? A Suíça e a Noruega são exemplos, né, de estrutura social, estrutura urbana, né, tanto quanto de acessibilidade quanto de inclusão, né, nessas situações. Mas pegando um gancho nessa conversa, a gente pode observar, com respeito ao caso concreto que a Clara citou aqui, das maternidades não estarem preparadas para pessoas com limitação. A gente tem noção que a gente está privando a pessoa do direito de ser mãe, a gente está privando a pessoa do direito de estudar, a gente está privando a pessoa do direito de ter um momento de lazer, entendeu? E o que eu observo, e que nós observamos bastante no nosso estudo, é que esse assunto não vai em pauta porque a pessoa que sofre essas situações tem vergonha de se pronunciar, a pessoa tem vergonha de dizer, a pessoa não sabe quem procurar, quem recorrer, como fazer para contornar as situações. Acaba que a pessoa passa por uma necessidade, passa por uma situação extremamente constrangedora e não tem quem recorrer. Então, por isso que é tão importante esse projeto nosso, de colocar esse projeto em pauta, de colocar esse tema em evidência. Alguém precisa lembrar que existem pessoas que estão sendo excluídas da sociedade por conta de falta de acessibilidade. E nós,
buscamos, então tendo um apoio enorme dos professores da universidade também, estamos buscando claramente tanto a interferência da faculdade, com o apoio de instituições, mas principalmente o nosso foco é chegar no poder público, é chegar no legislativo, onde a gente pode realmente sentar e discutir uma solução real e eficaz para o problema. Exatamente, pegando um ganchinho nisso que o Sérgio falou, essa questão das pessoas que precisam terem vergonha de pedir ajuda, se sentirem diferentes, realmente são, mas as pessoas infelizmente agem como portadores de deficiência física fossem sobrenaturais, sabe? Agem como se aquelas pessoas fossem um ET. Uhum. Então, pensando nisso, inclusive, a gente pretende fazer palestras em escolas para alunos de ensino médio para conscientizar e ensinar, porque muitas das vezes é um pouquinho complicada aquela questão da criação, porque muitas vezes pode ser que, né, os adultos criem aquela criança, aquele adolescente para não ser tolerante. Então, a gente vai nas escolas conversar sobre isso, orientar os alunos para caso tiver algum coleguinha, alguma coisa assim. Também os professores. Sim, os professores também. Para eles saberem como lidar caso chegar algum aluno com deficiência. Um ponto importante é que esse projeto das escolas já vai dar início na segunda-feira, na parte da manhã, no Armando Santos. Já vai ser a primeira escola que a gente vai ter essa interferência. E logo em seguida a gente já está montando uma agenda onde a gente vai estar entrando em várias instituições de ensino e levando essa problemática, levando esse discurso. Inclusive em Biá. E também em Biá, também, que é a cidade de onde a Clara veio, a gente vai estar expandindo para lá, a gente vai estar expandindo também para Perdiz, para Santa Rosa, as cidades aqui próximo, que são onde a gente tem colegas de classe, e a gente pode expandir essa ideia para que não fique uma coisa fechada em Araxá. O primeiro passo está saindo aqui de Araxá, o primeiro gatilho é aqui, mas nossa intenção é expandir o maior espaço possível. Serginho, como que as pessoas podem apoiar esse projeto? Porque vai ter curso de cartilhas, vocês vão ter curso de locomoção, né? Por exemplo, uma equipe para fazer as palestras, né? Vai ser um incentivo de pessoas, de coisa, qualquer pessoa vai ter uma vaquinha, vai ser um incentivo da instituição, vai ser um incentivo de empresas privadas, ou de qualquer pessoa que quiser ajudar. Como vai funcionar esse trabalho de vocês aí? A gente está abrindo agora a captação de recursos. Sim, a gente está abrindo agora a oportunidade de empresários e empresas que se interessarem no projeto, tá podendo patrocinar o projeto. Também estamos abrindo opção também para que as pessoas possam fazer doações individuais, né? A gente vai estar até divulgando um Pix específico para isso, uma caixinha, uma vaquinha, né? Porque à medida que o projeto for ganhando dimensão e tendo mais adeptos, a gente acredita de verdade que vão ter pessoas que vão abraçar a causa e vão nos ajudar. Muito bom. E tem um prazo assim, que vocês estipularam para ser apresentado, igual vocês falaram já aqui, da Câmara, dos vereadores, ou posteriormente mostrado no Araxá, nas escolas já começa na segunda-feira. Como vai ser esse plano de vocês? Já tem um plano traçado? Ou vocês ainda vão fazer essa programação? A programação está em andamento à medida que está aparecendo as oportunidades. Na segunda-feira a gente já vai na Armando Santos. Na terça-feira tem uma amostra de extensão da faculdade, onde a gente vai estar apresentando também. A gente está finalizando o acordo com o Dom José também, que na semana que vem, entre quarta ou quinta, vai ter a intervenção também. E Ibiá também está em desenvolvimento, né, Clara? Sim, em Ibiá eu estarei na escola estadual Dr. Pedro Dias dos Reis, provavelmente na segunda-feira ou na terça-feira, falando com os alunos. Muito bom, galera. E vocês querem deixar mais um recado assim, para enfatizar, Serginho, sobre o projeto? O que você acha que é mais importante assim, para as pessoas? Fala mais uma vez o Instagram, né, que
É importante que as pessoas sigam o Instagram e compartilhem, galera, né? Eles compartilham piada, compartilham bichinho, compartilham notícia ruim. Então compartilha uma coisa boa que não custa nada. Por favor, né? Alguma coisa que presta. Então, pessoal, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que agradecer a Unirachá pela oportunidade de a gente ter criado esse projeto. Agradecer ao nosso coordenador, Márcio Ferreira, que tem apoiado bastante. A professora Simone Batista, que é uma das realizadoras do projeto Integrador, que também deu um apoio desde o início, né, Clara? Ela sempre apoiou. Agradecer a Volt, principalmente. Agradecer ao Christian, que sempre é um braço direito aqui na comunidade, dando voz para todo mundo. E dizer, pessoal, essa é uma luta que vai demorar ainda, a gente quer levar isso bastante adiante, a gente não vai parar por agora. É uma luta longa, mas é uma luta que vale a pena ser lutada. Tem pessoas que precisam ser ouvidas, tem problemas que precisam ser enxergados, tem soluções que precisam ser encontradas. A minha sorte foi ter encontrado pessoas incríveis como a Clara, o Gabriel, o Jonas e o Marcos Paulo, que abraçaram a causa também. E juntos a gente pôde formar uma unidade, um time de verdade, em prol de algo realmente que vale a pena. Sem busca de retorno financeiro, sem busca de nada. A gente quer apenas procurar uma melhora real para uma sociedade e para um povo que está sendo esquecido. Exatamente. Eu quero agradecer também. Muito obrigada, Christian, pela oportunidade de ajudar a dar a voz a essas pessoas. Agradecer também o Sérgio pela ideia incrível do projeto. Os meninos do meu grupo, o Gabriel, o Marcos e o Jonas. E também a nossa orientadora, a professora Simone Batista, e o nosso coordenador, Márcio Ferreira. Vale salientar que a nossa ideia principal é dar oportunidade para que as pessoas tenham a mesma... dar voz para as pessoas, que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Porque a questão da igualdade que a gente procura não é dar a mesma chance para todos, é dar mecanismos para que todos tenham as mesmas oportunidades. Muito bom, parabéns demais, assim, são projetos iguais de vocês que fazem, assim, diferença na sociedade mesmo, né? Porque, principalmente essa área de direito, né, que vocês estão estudando as leis, os direitos, os deveres, né, principalmente do cidadão, e como dever do cidadão é dar espaço a quem precisa, dar espaço da igualdade, de ir e vir, né, igual o Sérgio falou, de se expressar, né, ter os mecanismos, as ferramentas de inclusão e de incentivo. Parabéns demais. Eu levantei aqui rapidinho porque tem uma câmera aqui, cara, no meu costela, eu tive que levantar. Né? É a idade, 35 anos. Quando você tiver 35 anos também você vai ver. Meu filho. Então, muito obrigado a você, Ana Clara. Ana Clara mesmo. Eu erro. Muito obrigado, Serginho, meu chegado. E você, meu filho, siga o projeto do pessoal, Acessibilidade para todos. Acessibilidade para todos no Instagram. Vai lá, curta, comente, compartilhe. Você fica aí compartilhando tanta coisa legal que você acha legal, mas essa é uma coisa que é mais que uma coisa legal, é mais um dever da gente tá pegando, compartilhando as coisas assim, sabe? Para ajudar. Quem não sabe o dia de amanhã, hoje a gente tá bem, tá andando de boa, mas amanhã você pode, espero que não, mas você pode estar nessa classe, nesse grupo que precisa de uma atenção especial, né não? Valeu demais, programa básico de segunda a quinta, às 20 horas. Quando não dou de barriga, eu chego mais cedo, um pouquinho, mas tá certo. E bora lá, vou tocar mais umas músicas aqui, vou conversar com o pessoal aqui em off, nós vamos tirar foto, o Serginho vai fazer um ensaio, você vai ver, que coisa linda. Bora. Bagulha!